Meus queridos, a Vossa Sara quer sentar, mãe de excelência, ainda de pé, você está de pé. Eu quero muito agradecer a Deus por você, pela sua vida. Quer queira, quer não, você tem uma mãe na sua história. Pastora Manuela, Deus te abençoe e te guarde, mãe de excelência também. Todos que aqui estamos, já falei isso ano passado, eu repito também hoje, mais da metade da população mundial é de mulheres. Mais da metade. E o restante são filhos de mulheres. Então tudo está na mão das mulheres. Nós nascemos de mulher. Você também nasceu de uma mulher. Há uma mãe em você, todos que estamos assistindo. Uma mãe passou por nós. Ano passado a minha sogra estava entre nós, mas ela continua na nossa eternamente. Dona Maria também, minha mãe, que soube me criar direitinho, com aquele jeito nordestino de criar filho. Mas foi muito bem criado, graças a Deus, né? E eu creio que você também foi muito bem criada. Essa mãe que Deus colocou para ser a sua genitora, para estar ajudando a crescer, a ser gente, a ser quem você é hoje. Tem muito da sua mãe aí. Sim ou não? Vamos dar um aplauso pelas nossas mães, então. As mães que nos ouvem pela internet, Deus abençoe vocês. Vocês, mamães também, futuras mamães, sejam ricamente abençoadas. Quero agradecer toda a equipe da Manaim que fez esse desenho bonito aí, essa decoração, né? Organizou aqui, parabéns, shalom bens. O Senhor continue abençoando poderosamente. Obrigado, irmão Carlos. Obrigado a vocês que vieram. Sintam-se abraçados. E eu queria muito pedir ao Senhor, para que o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, responda a sua oração. E para isso, abra sua boca então e comece a orar ao Pai. E vai dizendo a Ele o que você deseja nessa noite. Uma noite memorável, celebração ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso, ao único que é digno de toda honra, de todo louvor. Só Ele é santo, só Tu és santo, Senhor. Por isso estamos aqui rogando o Teu nome, invocando o Senhor pela família, pelos filhos, pelas mães que aqui estão, por aqueles que aqui precisam, Deus querido, de um socorro. Há tantas mães aqui, ó Deus, e ao redor do Brasil, estão nos assistindo agora, que precisam de um socorro. Eu quero clamar aos céus nesse instante, junto com a igreja que aqui está. Traga um socorro, Senhor. Traga uma resposta. Traga um livramento. Traga, Deus querido, a bênção que a Tua serva tanto espera. A bênção que essa família tanto espera. Em nome do Senhor Jesus, estamos aqui como igreja para declarar que cremos que só o Senhor é santo, só o Senhor é Deus. E o Senhor entende o nosso coração, entende a cada um de nós. E principalmente as mães que aqui estão, o Senhor tem entendido e abençoado. Em nome de Jesus, responda as orações delas agora, Pai. Deus da glória. Oh, Jesus. Ore, queridos, ore. Deus há de responder sua oração aqui. Ore com fé, ore com intrepidez. Se é obra maligna, dê uma ordem, manda sair, bater em retirada. Se é opressão das trevas, dê ordem. Aí, limpa a sua casa, a sua família, seus filhos. Você tem filhos para ser filhos abençoados. Em nome de Jesus. O seu marido, sua família, a sua saúde. Espírito Santo. Ore mais alto. Oh, meu Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, pelas orações feitas neste lugar. Assim como lá em Jerusalém, o Senhor respondeu a oração de Salomão. E o Senhor disse que está atento, oh Deus, às orações que se fizerem naquele lugar. Eu tenho certeza que o Senhor também está atento, ó Pai, às orações que são feitas aqui, agora, por esse homem, por essa mulher, apresentando a sua vida diante de Ti, a salvação dos seus filhos, a salvação de toda a sua parentela, a salvação dos seus vizinhos, dos seus colegas de trabalho, colegas de escola, que passarem por nós, vão saber que o Senhor é Deus. Santo é o Senhor que responde, santo é o Senhor que nos ouve,
Santo é o Senhor que tem tido misericórdia. Santo é o Senhor que tem salvado nossos filhos. Santo é o Senhor que tem dado cura. Santo é o Senhor. Santo é o Senhor que nos tem vivos agora para glorificar o teu nome, exaltar ao Senhor, o Deus da glória, Deus da provisão. Obrigado, Senhor, pois tudo, Deus, é para o louvor da tua glória. Tudo é para o louvor da tua glória. A minha vida, a vida de nossos, a vida que estão conosco é para o louvor da tua glória. E obrigado, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, amém, louvamos ao Senhor. Queridos, estamos aqui hoje para celebrar ao nome daquele que reina para todo sempre, ao Senhor Deus dos exércitos, aquele que pode todas as coisas na minha vida, na sua vida e onde quer que você esteja. Quando você abrir a boca e profetizar, é assim que vai acontecer. Louvado seja Deus pela sua vida, continue crendo. O mundo ocidental, especialmente foi criado sim o Dia das Mães. Os irmãos sabem a história, desde lá de 1872, né? Alguém queria apaziguar as guerras ali na América do Norte. E aí alguém, a Wanda, ela se levantou para poder fazer um movimento americano, para poder apaziguar aquela guerra que estava trazendo muita violência sobre os americanos. Aí instituiu então um dia para as mulheres que estavam cuidando dos feridos da guerra, dos filhos que estavam na guerra. E de repente ganhou movimento, obrigado, filho, até que chegou a ser instituído o Dia das Mães, tá? E aí o Dia das Mães é uma invenção americana, não tem na Bíblia Dia das Mães. Aliás, tem sim, todos os dias. Todos os dias elas são abençoadas. Ser mãe é parceira de Deus. É um amor que Deus tem tão tremendo por nós. Esse amor que você, mãe verdadeira, tem pelos seus filhos, pela sua família, é coisa de Deus. O filho está todo errado, a mãe está ali junto, colado, e não abandona, hora nenhuma. Deus é Deus, mãe é mãe. O Senhor te abençoe e te guarde. Mãe de excelência, homens que aqui estão, que têm dado esse suporte, as mães, as mulheres, as esposas. Deus abençoe vocês. Poder sentar um instante? Queridos, sem mais demora, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Pastor Jair, Deus abençoe grandemente a sua vida. Pastora Cris, seja muito bem-vinda. Doutora Gisele, seja muito bem-vinda. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe os demais que aqui estão. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje é uma noite especial. Você está vivo, respirando sem aparelho. Que Deus dê saúde aos demais que estão nos hospitais, que precisam da mão de Deus, precisam de um socorro do Senhor. Tem pessoas que estão parentes, né, no hospital, precisa, né, de um socorro que só a mão de Deus. Porque tem hora que chega um momento em que a parte humana fica escassa. Aí vem a parte dele. Só que é ele que sabe todas as coisas. Porque estamos aqui para adorar o seu nome. Só ele é santo. Santo é o Senhor. Se formos falar só de mães na Bíblia, são tantas mulheres extraordinárias que Deus colocou na Bíblia Sagrada para servir de exemplo, de modelo. Rispa, mulher determinada, sofrida. Engraçado, irmãos, todas as mães sofrem. Por que isso, hein? Que Deus amenize, dê graça, dê recompensa a todas vocês mães. Mas todas as mães também são felizes. Elas geram. Jesus disse, depois que nasce, até a dor acaba. É bom demais, né, Raimundo? Que Deus abençoe as mulheres corajosas, as que vão ser mamães também, né, Cris? Em nome de Jesus, Gêmeos vai chegar aí. Vou apresentar Gêmeos aqui, ó, no altar assim, Senhor, aleluia. Queridos, é tão assim de Deus. Primeiro, diga assim, Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia para comigo, porque eu sei que o Senhor conta comigo para ser uma pessoa melhor na minha casa, na minha rua, no meu trabalho. Senhor, em nome de Jesus, este mês de maio será um mês extraordinário, porque eu vou me esforçar,
eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor, porque eu sei que eu consigo, o Senhor me ajudando. Glória a Deus por isso. Amém? Shalom. Queridos, abra sua Bíblia aí. Vamos contar uma história rápida aqui de uma pessoa que não tem nome. Na Bíblia Sagrada não aparece o nome delas. Na verdade são duas mulheres. E nem aparece também o nome do filho dela. Mas aparece a história que você conhece. E em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante, a palavra do Senhor diz o seguinte: Salomão assume o reinado e pede a Deus sabedoria. Deus acrescenta a ele sabedoria e riqueza. Mas houve um episódio no governo de Salomão em que apareceu duas mulheres. E a Bíblia diz que elas eram prostitutas. E de boa, a Bíblia conta a história de duas prostitutas. Tantas prostitutas tem na Bíblia. E ele diz assim: naquela época, vieram duas mulheres prostitutas ao rei. Esse rei é Salomão. Versículo 17 diz assim: uma delas lhes disse: meu senhor, esta mulher e eu habitamos na mesma casa. Eu dei à luz a um filho, enquanto esta ainda estava com ela. 18. E aconteceu que 3 dias depois do meu parto, esta mulher também deu à luz. Nós duas estávamos juntas e ninguém de fora estava conosco em casa. Somente nós duas estávamos em casa. 19. Certa noite, que dia? Certa noite, morreu o filho dessa mulher, porque ela se deitou em cima dele. Versículo 20. Então se levantou à meia-noite, e estando eu, tua serva, dormindo, disse ela, ela tomou o meu filho do meu lado e o deitou no seu seio, e deitou o filho dela morto no meu seio. 21. Quando me levantei pela manhã para dar de mamar ao meu filho, eis que estava morto. Mas eu observei bem pela manhã, e eis que não era o meu filho que eu tinha dado à luz. Então disse a outra mulher: não, mas o meu filho é o que vive, e o seu filho é o que está morto. E a outra voltou a dizer: não, certo é que o teu filho é o morto, e o meu filho é o que vive. E assim falavam diante do rei, nesse caso Salomão. Versículo 23. Como é que está escrito aí? E agora? Aí ela diz assim, o versículo 24, e o rei acrescentou: imagine o cenário, os soldados, pessoas, as duas mulheres, o menino, o rei, e de repente o rei pede uma espada, e trouxeram a espada para o rei. Versículo 24. O que passou na cabeça daquele povo? Um rei que tinha poder e autoridade de tudo, pede uma espada. E com certeza, quando elas estavam falando que o filho era dela e da outra, não foi assim tão calmo. Não, porque o filho dela foi que morreu. Isso a brados, a gritos. Não, foi dela que morreu. Não, seu rei, meu rei. Foi a brados. O rei disse: traz a espada. Ela disse: pronto, vai acabar tudo agora. Aí o versículo 25, o rei disse: o que o rei falou? Acabou o problema. O problema não é esse? Então o rei diz: olha, ei, parta o menino vivo em 2 e dê a metade para um, metade para outra. Aí o versículo 26, vamos ler juntos? Então
E o rei falou o quê? Aí a mulher que estava dizendo, versículo 26, que o filho era vivo, era dela, falou: o rei, não, rei. As suas entranhas se comoveram. A verdadeira. Tem mãe falsa? Tem mãe verdadeira? Toda mãe é verdadeira? Se é mãe, claro que é verdadeira. Mas tem algumas mães com atitudes de falsidade, sim ou não? Aí o rei então respondeu e disse: olha, entregue para essa mulher. Irmãos, presta atenção. O versículo 26 tem aqui a charada, fecha. Então a mulher de quem era o filho vivo falou com o rei, porque as suas entranhas se comoveram por seu filho. Versículo 26. Então disse: ah, meu senhor, dê o menino para ela vivo, não o mate. Então mãe é mãe, né, irmãos? Aí ele disse, 28, e todo Israel ficou sabendo da sentença que o rei tinha dado, tiveram temor do rei, porque viram que havia nele sabedoria. Você leu a palavra de hoje em Isaías capítulo 11 e viu que havia 7 espíritos sobre o eterno Senhor, o nosso Deus personificado. 7 espíritos. E um deles era o espírito de sabedoria, que é esse que Deus deu para mim e para você. Glória a Deus. Para que possamos realizar coisas excelentes para o Senhor. Não estamos aqui apenas só para brincar e fazer, cumprir o ritual das festas religiosas, católicas, romanas inclusive, e comerciais, como é dia dos pais, dia da mãe, São João, São Pedro, São Paulo. Então um bocado de dia de santo aí. Junho então vai ser o palco de festas, né? São Pedro, São João, Santo Antônio, São quem mais? Tem feriados pelo meio. Então assim, são festas pagãs, incluída no calendário religioso. Não são festas bíblicas, que a festa bíblica é Pentecostes, é unção sendo derramada. Mês de maio em Jerusalém é Pentecostes, é unção caindo, derramando até hoje. Glória a Deus. Então a gente cumpre as festas bíblicas, Pentecostes, Tabernáculo, Sucote, Hanukkah, tem a festa de Yom Kippur, temos a festa também da Rainha Esther. Quem se lembra? Então temos as festas bíblicas que honram o nome do Senhor. Estamos aqui também para honrar o nome do Senhor com a vida dessa mulher verdadeira que é você. Estamos aqui para exaltar e glorificar o nome do Senhor pela mãe verdadeira que ela faz tudo para os seus filhos. Primeira coisa que eu queria lembrar vocês aqui é que mãe verdadeira, ela vai à luta pelos seus filhos. Irmãos, vocês acham que hoje é fácil qualquer um ter uma audiência com o presidente da República? É fácil? Não. Agora imagine há 3 mil e poucos anos atrás, falar com o rei. Era fácil? Mas por causa do filho, a mãe não contou conversa, chegou até o rei. Ela chegou até o rei, ainda sendo prostituta, não era nem uma pessoa comum, era uma pessoa, segundo a Bíblia, prostituta. Era por causa do filho, ela foi até o rei. Diz: meu rei, tem uma demanda. Em nome de Jesus, mulheres que aqui estão, existe em vocês um espírito de excelência. Há em vocês algo de determinação tão tremenda na vida de vocês, não tem ideia. Quem é o rei? Vocês abrem porta em qualquer lugar que vocês quiserem por causa de seu filho. Há algo que Deus deu para você, mulher, e você sabe disso. Nós homens somos bem mais, na nossa, somos mais metódicos, a gente é mais assim, de cumprir a agenda, né, de ligar para o governador. Seu governador, então a agenda com o senhor assim e tal, por uma demanda aqui no bairro, na cidade, enfim, nós homens somos mais dessa. Mas a mulher, por causa do filho, em nome de Jesus, vamos usar essa força que Deus te deu para realizar coisas extraordinárias na sua casa, com seus filhos, para você mesmo, porque Deus nos deu um espírito de excelência, irmãos. Há um espírito de sabedoria que Deus deu a Salomão, deu a todo o povo de Deus que tem a mente de Cristo. E por causa do filho, ela chegou até o presidente, até o governador, até o rei, para julgar a causa dela. Em nome de Jesus, não se acovarde. O sistema ultimamente tem empurrado muito entorpecente nas nossas mentes, para a gente ficar abestalhado assim, foi. Não!
né, Lázaro? Vamos para cima. Vamos para cima para resolver nossas pendências diante de Deus, diante das pessoas, das vizinhas, né? Vamos pedir ao Senhor direção, sabedoria. Deus, vou fazer o que diante desse problema? Deus, qual é o caminho, qual é a resposta? O que é que eu preciso fazer para que a tua glória se manifeste na minha vida, na vida da minha família, para que todos entendam que é o Senhor, Deus da glória, que está nos direcionando. Então se apresente, irmão. Se apresente como um homem verdadeiro, uma mulher verdadeira, crendo no Senhor, Deus da glória, que deu sabedoria a Salomão. E de lá para cá, até hoje se fala da sabedoria de Salomão. Até hoje se fala dessas duas mulheres e o seu filho, mas ninguém sabe nem o nome deles. Mas está aqui escrito na Bíblia. E serviu de exemplo, de modelo para muita gente lá em Israel. Aí o que a mãe verdadeira faz? Ela vai atrás. A mãe verdadeira, no versículo 20, fala que ela conhece o seu filho. A mãe conhece a sua cria. Filho pequeno é tudo igual, parece um joelho. 2, 3 dias de nascido, é tudo igual ao joelho, mesma coisa. Nasceu 3 dias de diferença, tudo igual. Mas a mãe sabia quem era o filho dela. Quando chegou o morto, ele disse: epa, isso aqui não é meu não, está errado. Por quê? Porque a mãe conhece seu filho. A mãe conhece seu filho. Menino, deixa eu ver a boca aí. Não, mãe, mas que um chiclete. Deixa eu cheirar essa boca aí, menino. Se tu tiver... Dona Maria me fez engolir um cigarro aceso. Engole. Vai, neguinho, toma. Aí a minha irmã: mãe, vai queimar a língua dele. Não tem problema não, nunca mais ele mexe com isso. Foi, tinha o quê? Uns 8 para 10 anos de idade. A mãe conhece o seu filho. Está machucado? A mãe conhece. Está triste? A mãe conhece. Está alegre demais? Está escondendo coisas debaixo do colchão? A mãe conhece. A mãe conhece seu filho. Assim como a Bíblia diz que o boi conhece a sua manjedoura, mas o povo de Deus não estava conhecendo não estava conhecendo Deus, o Salvador. Nós precisamos, como igreja hoje, acordar e não deixarmos sermos intertidos pelo consumismo cibernético. Há muita gente doente por causa de telas. Uma dica, lá em casa é assim: fica preocupado com curtidas, com quem vai responder, quem vai te responder. Esquece isso. O povo não está nem aí para você. Estão aí para eles mesmos. Saber quantas curtidas tem minha foto, aquela fala que eu fiz, aquele meu comentário, chama-se narcisismo. Está cheio. Isso está levando pessoas à depressão, a suicídios. Então cuida de você. Cuida, você conhece seu filho, mas você também conhece você mesmo. Você percebe quando as coisas não estão muito bem, não está caminhando muito bem. Você percebe quando não está indo muito bem. Busque o Senhor. Você percebeu uma nuvem estranha, algo diferente acontecendo assim. Algo está chegando assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Busca o Senhor e começa a repreender. Tem ações malignas que tentam tirar você do foco. Não aceite. Você conhece seu filho. O nosso Deus nos conhece. E você se conhece também. Tem uma frase nessa porta aí. Você está aí em pé. Tem uma porta aqui do seu lado aqui. Está escrito o que nessa porta? É bem em cima assim, ó. Bem grande aí. Lê aí alto. Mais alto. Está escrito isso aí, é? Não passe um dia sem a certeza da sua salvação. Meu Deus. Diga ao seu vizinho aí: olha, não passe um dia sem a certeza da sua salvação. É a coisa mais importante da sua vida. É a coisa mais importante da sua vida. E Deus lhe conhece. E você também se conhece. Então, fique ligado. O Senhor veio para trazer salvação. Para as mães, para os filhos, para os pais, para a família. Deus vai trazer salvação. Hoje é dia das mães, tem um bocado de boteco de gente, os mercados, os restaurantes, tudo lotado. As mensagens de celular aqui já está tudo cheio. Tanto que vou deixar para dar um alô para as pessoas, para as mães, mais direto, amanhã. Que aí amanhã ninguém vai dizer nada para você, viu? Mas ninguém vai mandar nada. Só... Não é assim, amor? Não vou dizer nada para você, então amanhã eu vou mandar uma mensagem para você. Deus te abençoe, seja bem-vindo, viu? Como é que foi o seu dia e o presente?
tá? Não se preocupe se você não ganhar presente, você já é um presente de Deus, né? Aplauda o Senhor pela sua vida, mãe. Para encerrar, a mãe verdadeira, aquele verdadeiro servo, homem de Deus. Aqui, na palavra de Deus, versículo 26, a mãe verdadeira, temente ao Senhor, que sabe quem é, ela abre mão de tudo para o benefício do seu filho. A mãe brigando com o rei, levando os argumentos para o rei, e o rei sem se convencer, ela preferiu abrir mão da sua maternidade e passar para outra que fez a troca do filho morto. Ela preferiu perder, deixar de ser mãe daquele menino, para que o menino continuasse vivo. Então ele disse, não, rei, é ela que é a mãe, pode dar o filho vivo para ela. A mãe verdadeira, serva, crente, que teme ao Senhor, homem que teme ao Senhor, abre mão de tudo pela salvação. Isso aqui é a salvação do filho, irmão. Isso é sacrificado, e sacrificava mesmo. Eles sacrificam. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, Ele conhece seu coração. Ele sabe quem é você. Aí quando você abre mão, Jesus disse, quem perde essa vida vai ganhá-la comigo. Abre mão e ganha Jesus. Abre mão, ganha a salvação. A mãe abriu mão para ganhar a vida do filho. Abre mão. Mãe verdadeira, ela desapega. É meu. Não, desapega. Desapega que Deus te supre. Desapega que Cristo te iluminará. Desapega que o Senhor, Deus da glória, vai te dar força e graça em nome de Jesus. Em nome do Senhor, Deus te deu um espírito de excelência tão tremendo. Quando você compreender isso, você não terá dificuldade em nada. Mesmo que a dificuldade chegue, você vai saber como lidar com elas. Diga, Senhor, fala comigo, Pai. Eu preciso dessa unção, dessa sabedoria que o Senhor deu ao rei Salomão, mandou para Jesus, e está ali escrito em Isaías capítulo 11, que o Senhor deu os 7 Espíritos de Deus, está ali para dar ao Senhor espírito de sabedoria, de temor do Senhor. Irmãos, em nome de Jesus, temais o Senhor. Resta poucos dias, as coisas estão acontecendo com muita velocidade. Já estamos com o último Papa. Foi eleito agora um Papa americano. Há uma estratégia política mundial por trás disso aí. A América não tem tradição católica. A América foi descoberta por protestantes. A América foi colonizada por ingleses. A América é cheia de igrejas presbiteriana, batista. A nossa batista veio de lá. Lá de Richmond, do sul dos Estados Unidos. Veio para aqui para o Brasil. Investiu aqui no Brasil muito. Inclusive nos nossos seminários. Lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Aqui em Feira de Santana. Né, lá no Recife. Onde eu estudei também aqui no Seminário Teológico Batista do Nordeste, tudo foi dinheiro americano, porque os americanos investiram aqui no Brasil, muito. Né? Ali na Federação tem um prédio enorme, inteiro, que é toda da igreja batista lá do sul dos Estados Unidos, para receber os pastores que vinham fazer missões aqui. Então, nós temos uma teologia americana, há um estilo nosso de cântico, de música tal, americana. E aí, o que acontece? Aí, de repente, a igreja católica nomeia um Papa americano. E aí você sabe o que vai acontecer. E o nome dele é Leão XIV. Leão. Jesus veio da tribo de Judá. Mas ele é o leão da tribo de Judá. E de repente, nesses últimos embates agora, tem-se um Papa Leão. Irmãos, em nome de Jesus, não quero que vocês tenham medo, mas fiquem observando os sinais, disse Jesus. Observe os sinais. Pregação tem hinos por aí, bonitas inclusive, mas entra na realidade. Não é fantasia, não. É a palavra de Deus se cumprindo nesses dias. Há um tempo, irmãos, de, sabe o quê? O jovem leu lá, não passe nenhum dia sequer sem a certeza da sua salvação. Para muita gente, isso já não tem muito sentido. Você sabia disso? Olhe no olho desse irmão do seu lado aí. Essa frase, não passe um dia sequer sem a certeza da sua salvação. Olha se ele estremece. Ou se é apenas uma frase de impacto apenas e pronto. Porque, irmãos, nós estamos tão já com a mente nossa tão cheia de informações, que chega uma palavra como essa, não nos incomoda. Não passe nenhum dia sem a certeza
da sua salvação. E ela só é vinda através de Jesus. Quem tem os 7 espíritos é Jesus. Ele tem o espírito de sabedoria, ele tem o espírito de temor, ele tem o espírito do Senhor, ele tem o espírito de inteligência, ele tem os 7 espíritos nele e ele derramou para a sua igreja. E a igreja às vezes tem muitas igrejas adormecidas, pensando só no que é de baixo, só no que é terra. Eu estou com a perna aqui assim, encotou minha perna, tem que arrumar minha perna. Para que perna, irmão? Você tem cabeça, use! Tem gente que não tem nem perna e faz muita coisa mais do que nós que temos perna. Ô pastor, aí porque falou tal que cortou o braço. Sim, daí? Mas está com a cabeça no lugar, em cima do pescoço, use a unção, a autoridade, a graça de Deus, o poder de Deus na nossa vida, use! A igreja não é para ficar adormecida, parada em berços esplêndidos, esperando as coisas acontecer. É para a igreja fazer as coisas acontecer. O nosso Brasil está se afundando na política, está se afundando na perdição. Quantos jovens perdidos que não sabem nem o que vão ser daqui a alguns dias. Culpa da igreja, que está dormindo. Mas eu e você temos uma tarefa de casa. No mínimo 4 amigos nossos precisam ser alcançados. E nós temos a unção para isso. Temos autoridade para isso. E Deus está chamando a mim, a você, povo de Deus, para fazer a diferença nessa terra. Não é só ser crente, não. Até o diabo é crente, irmão. E o pior, ele teme. Aí Isaías diz assim: Jeová, a mãe verdadeira, ela faz a coisa certa. E diz assim, Isaías 11, 2: virá um rebento de Jessé, versículo 1, e o 2 encerra dizendo: e repousará sobre ele Yeshua. Isso aqui Isaías falou antes de Jesus chegar. Aí Jesus já veio, já pisou na terra, nos deu graça, sabedoria, inteligência. E diz aqui, o Espírito do Senhor. O que é o Espírito do Senhor? É quando você, eu, nós entregamos nossa vida para Jesus, repreendemos o pecado, abdicamos da maldade que está na nossa cabeça, da maldade que às vezes está no nosso coração. Vou encerrar agora aqui, Raquel, umas meninas. E a gente repreende e aceita Jesus. O Espírito do Senhor nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Está dizendo, olha, se você continuar assim, Carlos Roberto, se você continuar assim, já sabe onde vai parar, né? Lago de fogo e enxofre, junto com a besta e o falso profeta. E lá vai ser um lugar que não vai ter como sair, não vai ter como sair não. E não é sonho. Mas a você que rejeitou o pecado, que mesmo que tenha pecado, mas foi diante de Deus, Senhor, eu pequei, dei mole, oi, foi muita tentação, eu errei, me perdoe, Senhor, me aceite, eis-me aqui, Senhor, pronto para mudar de vida, pronto para ser uma nova criatura, pronto para realizar aquilo que o Senhor quer que eu faça, pronto para ser alguém para que a minha família veja como exemplo, alguém mudado, transformado, milagres vão acontecer, vão! Está aqui escrito, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, 2. O espírito de entendimento, porque é necessário, irmão. Mesmo com sabedoria, eu preciso compreender o que eu estou recebendo. Eu peço a Deus que dê sabedoria a vocês, mas dê compreensão. Para que vocês compreendam que aqui não é só apenas um culto do Dia das Mães, é muito lindo, mas é mais um culto voltado para o Senhor, para que a sua mente se ligue à mente do Eterno e você saia daqui uma nova criatura em Cristo Jesus. Não se conforme com as coisas desse mundo, mas seja transformado pela renovação da vossa mente em Cristo Jesus. Ele diz, e o Espírito do Senhor está sobre ele, o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho. Meu irmão, quem é esse? O conselheiro, príncipe da paz. É ele. É sobre ele e por ele que estamos aqui. É por ele que Deus vai mudar a tua história. É por ele que a tua família será restaurada de uma forma extraordinária por causa de você e da sua fé. Você vai se levantar em nome de Jesus e vai profetizar, vai tomar posse daquilo que a palavra está dizendo. Há poder, conselho e poder. Poder de autoridade. Autoridade do crente, do homem de Deus, da mulher de Deus tem autoridade. O diabo sabe que você tem autoridade. Às vezes a gente não usa. E aí ele debocha da gente. Faz com que a gente se sinta
impotente. Aí está a enfermidade lá, comendo o corpo da pessoa, a pessoa dá, Deus, dá um remedinho aí, estamos lá para paracetamol. Irmãos, em nome de Jesus, muda essa postura sua, como homem e mulher de Deus. Em nome de Jesus, irmão, para de beber açúcar, de comer açúcar. Depois pedir a Deus, cure minha diabetes. Não tem como, se você não quer ser curado. Joga açúcar fora. Está lá aquela carne, né? A picanha, vocês comem direto picanha, né? 2 pelos lá, cheio de gordura. E aí tá gordura, colesterol lá para cima. E aí? Sabachacina para dentro. Não resolve. É você tomar atitude, sai de gordura. Em nome de Jesus, irmãos. Pai, tudo me inflama. Inflama, larga o trigo. Tu sabe que trigo inflama. Tu sabe disso. Você não está inocente. Você sabe que inflama. Uma vez ou outra, tudo bem. Seu corpo tem condição de metabolizar isso, amém. Mas se não, em nome de Jesus, cuida da sua vida, irmão. Aqui é terra, você pode fazer o que você quiser. Aqui na terra está sobre você o que você quiser, você consegue. Diga amém, irmão. Amém. Isso só precisa querer. Porque o desejo é uma coisa, mas o querer tem mais força. Porque se você apenas desejar, eu desejava tanto, é só o desejo. Mas quando você quer, e se for mulher, meu amigo, ninguém segura. Vai. Vai. Em nome de Jesus. E repousará sobre ele, Cristo, o Espírito do Senhor. Diga o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria. O Espírito de entendimento. O Espírito de conselho. O Espírito de poder. Irmãos, tu sabe o que é isso, irmão? Poder de Deus. Vai fazer o quê? Neste lugar transformará. Negrão, obrigado por essa letra linda que Deus te deu. Não é, pastora Edileuza? Mas olha a letra dessa música que Deus deu esse rapaz. Poder de Deus neste lugar. Quando você abre o coração, limpa das crecas, da sujeira, dos pecados, das intenções malignas que às vezes está na nossa cabeça. Poder de Deus. E o inimigo sabe que há poder de Deus aí. Só em você olhar para as pessoas, eles se sentem intimidados, alguns. Outros choram, do nada. Não sei o que é, fica arrepiado quando estou perto de você. É isso que vai acontecer. Poder de Deus aí. Para transformar vidas, para libertar pessoas. Para dar conselhos para as pessoas se salvarem. Poder de autoridade que Deus está nos dando em nome do Senhor. Vamos receber sim sabedoria, entendimento, compreensão das coisas. E aqui diz, temor do Senhor. Irmãos, não tema o pastor não. Tema ao Senhor. Tema a Deus, beldade. Tema ao Senhor. Temor. Você precisa ter temor. Às vezes você fala coisas sem temor nenhum. Tem pessoas que xingam dentro de casa, meu Deus. A sua boca é a boca santa, o seu cérebro, ele capta tudo que você fala. Se você fala, eu estou curado, ele recebe, eu estou curado. Aí eu estou doente, estou acabado, estou cansado. Estou curado em nome de Jesus. E você sabe o que tem que fazer? Cuida do seu corpo, cuida da sua mente. Comece a andar com pessoas que têm uma mente para cima de Deus. Porque senão você se contamina. Sai de pessoas falatórias, só fala coisa ruim para baixo, de violência. Tu viu, menina, fulano tal dos tiros, essa noite? Não é problema dos tiros, eu sei que eu estou vivo, o Senhor vai nos dar vida, a mim, a você, a todos. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Você recebe? E encerrando diz assim, e ele fará entender com diligência o temor do Senhor e não julgará segundo os olhos. Porque nós fazemos isso, olhamos a aparência. Mas o Senhor, apóstolo Sara, Ele não vai julgar segundo os olhos. E nem vai repreender apenas pelo que está ouvindo. O Senhor sente e Ele vê. Deus está nesse lugar, irmãos. Estamos aqui por causa do poder de Deus. E o poder de Deus nos liberta. O poder de Deus nos cura.
O poder de Deus une famílias. O poder de Deus dá luz, dá direção. O poder de Deus exalta as pessoas que se acham para baixo. Deus levanta, meu filho, levanta, minha filha. Há poder de Deus aí, vamos usá-lo. Vamos usar a autoridade e poder que Deus nos dá. Irmãos, em nome de Jesus, olha o exemplo dessa mulher. A mulher foi até o rei para defender a sua cria. E quando chega lá, o rei ainda diz, vamos cortar o menino meio a meio. Ela disse, não, pode dar outra que ela, que é a mãe. Sendo que a mãe verdadeira era ela. Mas para manter o filho salvo, ela entregou, abriu mão de tudo. O que você poderia abrir mão hoje para receber salvação? De que você poderia abrir mão hoje para ter a salvação completa? Não só frequentar a igreja, a célula. Não, é salvação completa nesses dias. Precisa andar com a autoridade de Deus que nos deu. Temos que ter o poder de Deus fluindo de nós. A Bíblia diz que rios de águas vivas sairá de Carlos Roberto. Rios de águas vivas sairá de... No nome do Senhor Jesus. E o poder de Deus será visível. Há um cheiro suave, diz a palavra de Deus em nós. Irmãos, onde você andar, o perfume de Cristo estará junto contigo. As pessoas vão receber você em casa, assim, com prazer, com alegria, que você vá na casa dela, vá na casa deles orar por eles. O inimigo vai tentar de todo jeito, mas só vai tentar, porque você tem autoridade para repreender e mudar a história sua. Porque você vai fazer isso, céu e terra. Assim como é na terra, assim como no céu, na terra. Por causa do poder de Deus que está em você. Deus não vai usar a cadeira para poder o poder dele se manifestar, não. Vai usar você. Deus não vai usar apenas as coisas emanadas e materiais. Vai usar você, que tem inteligência, que tem visão, que fala com Deus nas madrugadas, que vai ao monte orar. Em nome de Jesus, vai ver a resposta de Deus, vai ver os anjos falando contigo, vai ver a unção de Deus apresentando, vai ver pessoas sendo curadas, aleijado andando, o cego enxergando, vai ver o surdo falar. Oh, meu Deus! Deus da glória, Deus da glória, Deus da glória, Deus de poder, Deus que liberta. Há uma unção de Deus sobre nós aqui nesse lugar, igreja. Há uma unção de autoridade e poder sobre nós. Há uma luta ferrenha no mundo espiritual, para que você não compreenda as coisas, para que seja tudo do mesmo jeito. Já estamos no mês de maio, o 5º mês do ano 2025. Pouca coisa aconteceu na vida de muita gente aqui, mas o Senhor quer hoje usar você, para que você seja ricamente abençoado com a unção que Deus derramou sobre a sua vida. Você viu a palavra ontem? E o jugo é despedaçado por causa da unção. Há jugo do diabo na vida de muita gente, irmão, que frequenta a igreja, inclusive. Há pastores presos. Há pessoas presas em pornografias. Há pessoas endividadas. Há pessoas com jugo de N coisas sobre si. Coisas até do passado que não se libertou ainda. Aí Jesus vem, a palavra vem em Isaías, diz, olha, a unção é despedaçada. O jugo é despedaçado por causa da unção. Aí Jesus pega Isaías e diz, olha... Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de... E ele diz, por quê? O meu fardo é leve e o meu jugo suave. Sabe por quê? Por causa da unção. Da unção, poder de Deus, libertação, vidas salvas, famílias curadas, restauradas, homens restaurados, mulheres restauradas para a glória do Senhor. Aleluia. O governo vai estar aí, se acabando entre si. Mas a igreja do Senhor vai permanecer. Passará o céu e a terra. Passará esses governos, mas a palavra do Senhor não passará. Está escrito na palavra. Então não se preocupe com o governo. Deixa ele lá, ele vai se ajustar entre eles lá. Mas vamos perseverar na palavra. Eu queria agora que dizer em nome de Jesus, sem mais demora, que você fechasse os olhos no instante. Olha a sua vida. Olhe para você. Tantos sermões, tantas músicas, tanto louvor, tanta palavra que você lê. Como é que está a sua vida hoje? Há poder de Deus aí na sua vida, na sua mente, na sua fronte. Anjos de Deus aqui nesse lugar. Presença do Senhor aqui nesse lugar. A unção de Deus sobre este lugar. E Deus quer falar contigo, minha serva, minha serva. Até quando? Mas você precisa acontecer algo primeiro, para que você tenha que tomar uma atitude? Ou você prefere hoje mesmo dizer, Pai,
Eis-me aqui, Senhor. Perdoa-me das vezes que eu fiquei parado no tempo, fazendo de conta que já nem fé estava tendo mais. Estava levando a vida como os outros comuns fazem. Mas eu quero nesta noite, Senhor, renovar minha aliança contigo. Usar essa autoridade que o Senhor tem dado, ó Pai, a teus servos e servas, para que com determinação e graça, Senhor, faça a tua obra nesse lugar. A começar na minha própria vida, Senhor. Pois eu sei como eu estou. Eu sei que a tua igreja que aqui está, Senhor, sabe como estão. Em nome de Jesus, Senhor, pelo teu Espírito Santo, convence as pessoas agora. Eu queria, em nome de Jesus, convidar você, meu irmão, minha irmã, visitante que aqui está, que entende que precisa mais do Senhor, que precisa de Jesus, que precisa se entregar de vez para o Senhor, deixar sua vida nas mãos do Senhor. Se esse é você, enquanto estão todos de olhos fechados, se levante e vem aqui, vamos orar juntos e vamos entregar nossa vida para Jesus. Enquanto você se levanta, você vai dizendo: Pai, me perdoe, Senhor. Pois, ó Deus, eu estou aqui nesse momento do culto e o Senhor falou comigo, diretamente comigo. Eu recebo essa palavra, Pai, eu quero um renovo na minha vida, Senhor. Já chega de mesmice, eu quero algo novo. Se é você, venha rápido, eu quero orar por você para a gente encerrar aqui. A igreja está de olhos fechados, eu quero ungir você também. Então, em nome de Jesus, se é você que está aqui essa noite, quer entregar a sua vida para Jesus, sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar contigo. Em nome de Jesus. Raimundo, pastor Jair, por favor, Netinho, vem aqui comigo. Se é você, venha rápido. Nós queremos aqui orar com você. Netinho, vamos estar em nome de Jesus. Clarinha, tem mais gente, fica com ela, Kel. Tem mais pessoas. Tem muito, são 10 pessoas que aqui estão, que precisam fechar brechas e ajustar sua aliança com Deus. Eu queria que você viesse aqui à frente rápido. Nós queremos encerrar e agradecer a Deus por isso. Mas sai do seu lugar, venha. É você mesmo. É você mesmo que Deus quer fazer algo tremendo. Antes desse mês acabar, algo da parte de Deus vai acontecer na sua vida, por causa da decisão que você está tomando hoje. Então eu convido você que sentiu no coração, sabe que Deus falou com você, sai do seu lugar, venha correndo. Não se importa se você é da igreja, se não é, venha rápido. Em nome de Jesus. Se você vê alguém do seu lado aí, chame logo, vem orar, o apóstolo está chamando. Não espere mais as coisas acontecerem, para depois você vir buscar. Venha buscar agora esse renovo com o Senhor. Por favor, queridos. Porque depois você pode estar ligando para a gente: apóstolo, o momento é agora. Deus está falando. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, usa a tua serva, Senhor. Mas, gente, rápido. Você precisa fazer esse acerto com Jesus hoje. E nós queremos aqui publicamente declarar essa libertação, uma vida nova com o Senhor. Queremos declarar você liberto, sua família liberta, o poder de Deus sendo restaurado, sendo refeito. Oh, meu Pai, aleluia, Jesus. Não espere a primeira pessoa vir, não, venha logo correndo, corre, é você mesmo. Olha Ele falando contigo. Por favor, irmãos intercessores, tem alguém que está chegando, manda vir. Se você precisa, venha. Se você precisa, venha. Se você não precisa, você vai multiplicar. Se você está aqui hoje, você não precisa, já está completo, já está feito com Deus, você vai trazer frutos. Não adianta você estar aqui, estou bem, preciso não, precisa, rápido. É com você que Deus está falando. Oh, Espírito Santo. Deus quer fazer hoje esse renovo na sua vida. Deus quer fazer agora. Na verdade já começou. Oh, Espírito Santo. Meu Deus, quebra assim, Senhor, em nome de Jesus.
mais profundo. Sim, meu Deus. Te busco como o ar que preciso respirar. Eu creio que você entendeu. Essa noite Deus te chama para ter um acerto com Ele, para ter uma vida nova com Jesus, para sair daqui renovado, restaurado. E Deus está te chamando para fazer isso hoje. Venha, corre. Oh, Jeová, obrigado, Senhor. Refaz, Pai. Me refaz, me ensina a ser como tu és, Jesus. Me refaz, me refaz, me refaz, me ensina a ser como tu és, Jesus. Ainda que dor, eu quero ser curado. Ainda que dor, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo o meu eu para ser transformado. E ainda que dor, eu quero ser curado. E ainda que dor, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu para ser E ainda que dor, e ainda que dor, eu quero ser curado. E ainda que dor, eu quero ser moldado. Vai gerando marcas que teve o cordeiro. Eu largo meu eu Para ser transformado. me refaz, Pai querido, me refaz, me refaz. sim, meu Deus. Me ensina a Meu ser Deus. Como tu és, Jesus. Sim, meu Deus. Oh, Pai querido, obrigado, Jesus. eu Me refaz, quero Pai. ser Você, Deus, Senhor amado. se você quer ser esse vaso novo, Como vai se levantando, dizendo ao Pai: Senhor, eis-me aqui. Usa-me, Senhor. Vai declarando ao Pai. quebra Sim, meu minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Tem coisas, querido, que é você, Deus. Você se conhece. Deus também te conhece. E hoje foi dada a oportunidade de você e Deus dizer essa palavra: me refaz, Senhor. Eu vou dar frutos, Pai. Vou viver em santidade. Em nome de Jesus. Tu és, Que assim seja, meu Deus. Em o nome de Jesus. me refaz. Sim, meu Deus. Me Oh, Jesus. Com tuas mãos, Pai. Em nome de Jesus. Refaz, Pai. Cura, Senhor. Transforma vidas, Pai. Abençoe teus servos em nome de Jesus. ensina a ser Assim como seja, Senhor. tu és, Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça redentora do Senhor Jesus e a consolação do Espírito do Senhor continue na tua vida para todo sempre.